Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como estamos? Pessoal do segundo período do Direito Unopar Itajubá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio Salvador. Numa ocasião aqui especial, vamos regravar a nossa aula, né? A nossa última aula, a aula da semana, do dia 19 de outubro, beleza? Aula de terça-feira. Tivemos um problema técnico lá do Microsoft Teams e a aula minha não foi gravada, tá bom? E para que os alunos que não compareceram, ou mesmo aqueles que queiram rever a aula, não terem algum prejuízo, estou aqui fazendo uma nova gravação, enviando o link para vocês lá no Ava, né? Ou também no nosso canal do YouTube, para que fique registrado o nosso bate-papo. Tá bom, pessoal? Bem, na aula de terça-feira, a última aula dessa semana, dentro da nossa matéria Processo Civil, eu fiz uma parte introdutória de recepção, de apresentação, de saudação, e nós repercutimos a semana jurídica. Falei dos bastidores, falei do nosso empenho, né, de toda a equipe para fazer uma semana jurídica à altura do nosso curso, à altura do projeto, para vocês, tá certo? E eu agradeci, o que ora faço novamente, né? Pedimos um momento para poder agradecer, falamos dos palestrantes, como que a gente chegou nos palestrantes, como que é o evento jurídico presencial, que eu acho que é algo que nos aguarda aí para um futuro próximo, beleza? E agradecer, né? Eu acho que nós arrebentamos, foi uma semana jurídica espetacular, com uma repercussão gigante na cidade e na região. E é isso, estamos incomodando, estamos fazendo o nosso papel, e é evidente que estudando, fazendo intercâmbio com grandes celebridades, tá certo? Eu, inclusive, justifiquei, como o professor Regis justificou na quinta-feira, a ausência do professor Jorge Sotomayor, que é professor da USP, e ele pertence à magistratura do trabalho. E ele estava com várias audiências, né, na quinta-feira, algumas atrasaram e ele não conseguiu comparecer. Mas, de todo modo, ele deixou o contato em aberto, nós estamos com e-mail, com o WhatsApp dele. Quem sabe para um futuro próximo, né, possamos tê-lo conosco. Ele é uma grande referência da área trabalhista. Se você gosta do direito do trabalho, professor Jorge Luiz Sotomayor, que ele tem várias obras de direito do trabalho, direito material do trabalho. Ele gosta demais. Certo, gente? Então, o começo da nossa aula foi nesse sentido. Eu também deixei registrado nos slides algumas expressões que chamaram a minha atenção, tá? Que chamaram a minha atenção de alguns palestrantes e coloquei no material da aula. Até vocês vão receber esse material, se já não receberam, vocês verifiquem o que lá eu registrei, que achei interessante. E nessa aula da semana, eu acabei repercutindo essas informações com os alunos. Tá bom, pessoal? E deixei uma interrogação e quis ouvi-los. Alguns alunos se manifestaram, outros não se manifestaram, né, sobre a nossa semana jurídica. Pois bem, deixei também duas indicações. Deixei indicado dois documentários lá da Netflix. Um documentário é o Turning Point, que fala sobre o ataque, né, terrorista nas Torres Gêmeas, Torre Norte, Torre Sul, lá em Manhattan. Manhattan é uma ilha de Nova York, pertence à cidade de Nova York, né? E é uma ilha que dizem que é o centro do capitalismo, porque nós temos lá praticamente o coração econômico dos Estados Unidos. Fica na ilha de Manhattan, tá bom? E lá que aconteceram, né? Em 11 de setembro, na parte da manhã, entre 8h30 e 9 horas da manhã,
o ataque às Torres Gêmeas. E a partir daí, vocês sabem, né? Eu lembro que eu estava em casa com a minha esposa, acho que com meus dois filhos menores, e que hoje são os maiores, né? Na época eram os caçulas, e eu estava assistindo a repercussão toda pela televisão, né? Então eu lembro muito bem de toda a repercussão mundial pela imprensa, inclusive aqui no Brasil, tá bom? E é um documentário interessante, tá lá na Netflix. Eu gosto demais de filmes e documentários sobre fatos reais, acho que é bem legal, tá? Então fica a dica para vocês, é um documentário muito bem produzido, acho que são 5 ou 6 episódios, tá? E ele fala do antes, do ataque e do posterior. Então ele não trabalha somente o ataque, ele trabalha uma ideia de combate ao terrorismo, tá? A política dos Estados Unidos no combate ao terrorismo, antes e pós-ataque, e a política mundial. Aí fala do Iraque, fala da ilha de Guantánamo, né? A ideia de tortura, direitos humanos, então, a captura e a morte de Osama Bin Laden. Então, fica a dica para vocês. E o outro documentário que deixei é um documentário sobre o primeiro caso de aborto nos Estados Unidos que chegou na Suprema Corte, né? Roe versus Wade. Então é interessante, trabalha muito a ideia do feminismo, da religião, a liberdade do corpo, o direito à vida, né? Uma sociedade à época muito tradicional, os componentes do STF apenas formados por homens, tá? Então é um debate aí bem interessante. Independente se você é favorável ou não ao aborto, eu acho que cada um tem a sua opinião, mas o que é importante para nós no direito é termos uma opinião jurídica, termos argumentos técnicos para poder defender ou criticar. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o início da nossa aula, da nossa última aula, que o Teams acabou não gravando. Tudo bem? Beleza. Então, o que fizemos na sequência? Fizemos um planejamento, um apanhado do nosso calendário. Com vocês, o pessoal do segundo período, tivemos um intervalinho de 3 aulas, 3 semanas. Por quê? Tivemos a semana de prova, depois a semana jurídica e depois o feriado, dia 12 de outubro. Portanto, tivemos uma lacuna de 3 aulas, né? Quase um mês. O mês tem 4 semanas, então quase um mês sem aulas. Tudo bem? E aí, analisando o calendário, verifiquei que faltam 5 aulas para o final do curso. E com essa aula que eu estou gravando, acabam faltando agora 4, né? Que é um mês de aula. Depois a nossa prova de número 2 e o encerramento do semestre. Tudo bem? Para ficarmos atentos, tá? Aproveitarmos as nossas aulas, porque o curso aí agora ele parte para a sua etapa final. Estamos no processo de conhecimento. Eu fiz aqui um resuminho da nossa última aula, quando falamos da relação processual cognitiva, quando que ela começa, né? Com o protocolo da petição inicial. O que é a petição inicial? Falamos, inclusive, bastante na nossa última aula, antes do período da prova. Tudo bem? Que mais? E falamos também da estabilização do processo, que acontece com a citação. Quando você cita o réu e diz a ele que tem um processo contra ele, que ele tem um direito de defesa, nós estabilizamos a relação processual. Então, é um fenômeno muito importante da citação. Citação é um ato processual. Como a petição inicial é um ato, citação também é um ato. Tudo bem? Legal. E eu havia deixado a vocês um tema para pesquisa sobre o valor da causa, a importância, o que é, os efeitos. E vários alunos aí pesquisaram e a gente fez um debate em sala de aula, foi bem legal. Tá bom? Vamos lá. O que é o valor da causa, pessoal? Primeiro, é um requisito obrigatório. Quando eu vou construir uma petição inicial, eu tenho que colocar lá o valor da causa, tá? Então, toda ação que eu levo à justiça,
tem que ter uma expressão econômica, tem que ter uma quantificação econômica. Tudo bem? Tá? Então não pode passar. O que o SUPC nos dá? Ele nos dá critérios para chegar nesse valor. Então você vai olhar lá a partir do artigo 291, 292, 293. Você vai achar critérios para colocar o valor da causa na sua peça. Sérgio, é obrigatório? Sim, porque é requisito. Está lá no artigo 319 do CPC. Tudo bem? É requisito. Tá? Sérgio, mas eu tenho situações em que eu não consigo valorar a minha causa. Beleza. Você vai justificar para o juiz, mas algum valor você tem que colocar. Não pode passar uma petição inicial sem o valor da causa. Ou o valor da causa indefinido, não tem como. Tá bom? E aí eu dei vários exemplos, inclusive tem exemplos aí no nosso material. Tá? Finalidades do valor da causa. Aqui talvez o ponto mais importante. A gente tem uma finalidade, primeiro, fiscal. O que é fiscal? Em cima do valor da causa, nós vamos calcular as despesas do processo, a taxa da justiça, as custas iniciais, a taxa do recurso, tá? Então é em cima do valor da causa. Então ele tem uma finalidade fiscal. Ele tem uma finalidade de fixar a competência. Juizado especial. Se eu vou entrar nas pequenas causas, eu tenho um teto de 40 salários mínimos. Então, se a minha ação eu coloco 40 salários mínimos, o meu processo vai para as pequenas causas. Então, o valor da causa fixa a competência, tá? Eu tenho também a finalidade da sucumbência, dos honorários sucumbenciais, certo? Então, quando tem a sentença, o autor ganha a ação, o seu advogado ganha os honorários de sucumbência pela vitória. Então, a parte contrária tem que pagar o objeto do processo para a parte vencedora e mais os honorários advocatícios. Sérgio, como é que o juiz calcula os honorários, portanto, de sucumbência? E muitas vezes em cima do valor da causa, tá? Outra situação, as multas processuais. Litigância de má-fé, deslealdade processual, tá? Multa porque ele não está cumprindo uma ordem judicial, multa por um recurso protelatório que ele está protocolando para empurrar o processo na má-fé, certo? Então o juiz ele fixa algumas multas, essas multas são calculadas em cima do valor da causa. Tudo bem, gente? Tá? E aí nós fechamos esse assunto, o valor da causa. Lembrando que se o valor da causa estiver errado, o juiz pode dar oportunidade para a parte retificar, corrigir o valor da causa. Tudo bem? Tá? Então é interessante pontuar isso para vocês também. Ele dá 15 dias. Advogado, o valor da causa da sua peça está errada, corrija. Mas tem juiz também que pode determinar de ofício. O que é de ofício? Ele mesmo, o juiz, manda corrigir. Ele não dá oportunidade para a parte se manifestar. Tá bom, pessoal? Quando o valor da causa está errado, também é matéria de defesa. Falei isso e está no nosso material de aula, tá? Então, a defesa pode colocar na sua peça que o valor da causa da ação está errado. E aí falar para o juiz que tem que intimar a parte autora a consertar o valor da causa. Isso é importante? É importante. Imagina vocês. Entrou com uma ação de danos morais. Foi pedido 50 mil reais. Aí ele pagou as despesas, as taxas para entrar com o processo. Só que no valor da causa dele, ele colocou um salário mínimo. Mas ele está pedindo 50 mil. Está correto o valor da causa? Não está. Qual que seria o valor da causa? 50 mil. Certo? Ele fez salário mínimo e passou. Então ele pagou as despesas do processo em cima do salário mínimo. Isso está correto? Não, está errado. Só que vem a defesa entra nesse debate. O valor da causa está errado. Ok? E aí o juiz ele olha aquilo, realmente tinha que ser 50 mil, porque ele pede dano moral de 50 mil, valor da causa 50 mil.
E aí, pessoal, quando o juiz determina que ele complemente o valor da causa, ele tem que complementar as despesas. Então, agora ele tem que pagar as despesas do processo em cima de 50 mil. Tá bom? Então, tem um efeito interessante. Às vezes vai ficar alta essa despesa, ele vai recuar, ele vai desistir do processo, o que é bom para a defesa. Entenderam? Então, nós temos algumas manobras processuais para provocar a desistência do processo. Tudo bem? Tranquilos? Fechamos o valor da causa, tá? Segundo ponto da aula, em termos de matéria. Pronunciamentos do juiz. Como que o juiz se manifesta dentro do processo? De duas maneiras. De ofício ou ex ofício, do seu ofício, que ele chama a responsabilidade para si, né? Eu costumo brincar que ele pega a bola, mata no peito, dribla todo mundo e faz o gol sozinho, sem precisar de ninguém. O que é o ex officio, né? O juiz determinou algo ex officio. Foi uma decisão ex officio ou de ofício. Significa dizer que ele decidiu independente do requerimento da parte interessada. Ele não foi provocado. Chegou ao conhecimento dele e ele arrumou, ele consertou, ele decidiu. Tá bom? Que é o caso aqui do valor da causa. Chega a petição inicial, vai para o gabinete, ele verifica que está errado o valor da causa, ele mesmo corrige. Sérgio, ele pode fazer isso? Ele pode. Dê uma olhada no CPC que tem essa novidade do CPC. Tá bom? Ele mandar corrigir o valor da causa. Mas a decisão ex officio sempre existiu. Tá? Beleza, Sérgio. Então esse é um modo. Qual que é o outro modo? O outro modo é o modo da provocação da parte, da iniciativa da parte. Lembram que a jurisdição é inerte. Ela só age mediante provocação, tá? Então, ocorre a provocação do juiz. Então, o juiz, ele decide algo dependendo, né? Ele depende do requerimento da parte. Então, são duas maneiras do juiz se manifestar dentro do processo. Ou ele se manifesta de ofício, ele não precisa de ninguém, ele foi e determina algo, tá? Ou ele espera a parte interessada, podendo ser autor ou réu, se manifestar e pedir algo a ele, tá bom? Esse também foi um outro ponto aí da nossa aula, certo? Vamos lá. Outra situação da aula. Comunicação dos atos processuais. Também é bem simples. O termo é genérico. Comunicação. Significa dizer que nós temos alguns atos processuais que levam informações às partes, tanto autor quanto réu. Leva informação para o autor, leva informação para o réu, para os advogados, para terceiros, para o próprio juiz, para o perito, tá bom? Então a gente precisa de alguns atos. Que atos são esses? São três. O processo ele é comunicado ou os seus fenômenos são comunicados às partes e aos interessados de três modos, tá? Por intimação, por citação ou por cartas, beleza? Intimação, citação ou cartas. Isso, inclusive, está no material que eu deixei para vocês de maneira bem explicada. Tudo bem? Olhem só. O que é a intimação? O CPC, inclusive, vai definir de uma maneira muito pedagógica o que é intimação. Intimação é levar ao conhecimento de alguém do processo algum fato. Algum fato do processo. Marcou audiência, beleza. Precisa comunicar as partes e os advogados, senão como é que eles vão comparecer? Marcou o dia da perícia, vamos comunicar as partes. Ah, a testemunha tem que ir no fórum, vamos intimar a testemunha. Saiu a sentença do processo, precisa os advogados serem intimados, certo? Então a intimação é bem simples, é levar ao conhecimento das partes interessadas de fenômenos processuais. A intimação pode ser eletrônica, né, por e-mail, enfim, pelo processo judicial eletrônico, que hoje é uma grande realidade.
Pode ser pelo correio, o carteiro leva a correspondência para a pessoa. Pode ser por oficial de justiça, tá? Então, bem tranquilo. Tudo bem? Depois da intimação, nós estudamos as cartas. O que é a carta? Carta também é um processo, não é a carta de correio, não, tá? São atos processuais mais complexos, que você também leva informações. E aí nós temos a carta precatória, que é bem conhecida no dia a dia forense, no dia a dia da advocacia. O que é a carta precatória? Carta precatória é quando a gente precisa que outros órgãos da justiça realizem determinados atos. Então, é de um juiz para o outro. Eu dei o exemplo de Brasópolis. Brasópolis tem juiz, Itajubá tem juiz. Então, precisa fazer a penhora de um carro de uma pessoa que mora em Brasópolis. Mas o processo é de Itajubá. Ah, o juiz de Itajubá, então, vai mandar penhorar diretamente lá na casa da pessoa em Brasópolis? Não. O juiz de Itajubá tem que mandar uma carta precatória para o juiz de Brasópolis e pedir para que o juiz de Brasópolis, o fórum de Brasópolis, realize essa penhora, tá? Então a carta precatória é de um juiz para o outro. Pode ser juiz estadual para o juiz do juizado, para a Justiça Federal, para o juiz do trabalho. Beleza? Tudo bem? Carta precatória, comunicação de atos entre unidades do judiciário. Temos a carta rogatória. O que é a carta rogatória? Está dentro do direito internacional. Nossa, precisa ouvir uma pessoa que mora lá em Buenos Aires. Beleza. É feita uma carta rogatória, que é um formulário, é um documento. Então, o juiz de Itajubá manda para o STJ valida o documento e manda para a Embaixada do Brasil lá na Argentina. Entenderam? Carta rogatória. E aí a embaixada vai entrar em contato com o governo, com o poder judiciário da Argentina, para poder fazer aquele depoimento. Tá? Carta rogatória é de um país para outro. Tudo bem? E aí nós temos também a carta de ordem. O que é a carta de ordem? O próprio nome diz, né? Ordem, de cima para baixo. Então imagine a vocês que o processo está lá em Belo Horizonte, na segunda instância. E aí o desembargador ali, ou algum outro ministro de um outro tribunal, entende que tem um esclarecimento aqui a ser feito. Então ele baixa uma ordem. Ele manda devolver o processo para que o juiz de Itajubá cumpra e esclareça aquele ponto. Tá? Então é a carta de ordem, dentro da hierarquia vertical do Poder Judiciário, de cima para baixo. E por último, a carta arbitral. O que é a carta arbitral? É lá na arbitragem. São intimações, notificações, citações dentro do Tribunal da Arbitragem. Beleza? E nós já estudamos que a arbitragem, né, é um meio de solução de conflitos particular fora da jurisdição. E por fim, a citação. Não menos importante, talvez dentro desses atos, a citação é o ato mais importante, ou que tem mais efeitos. Tudo bem? Por quê, pessoal? Vamos lá. Citação, ela estabiliza a demanda, estabiliza o processo, fecha o processo, completa o processo. O processo se inicia com o protocolo da petição inicial. E ele se estabiliza com a citação. Tudo bem? Então, a citação estabiliza a relação processual. Citou, formou, fechou aquela teoria angular. Agora eu tenho autor, juiz e réu. Tudo bem? Tranquilos? Na essência, a citação, ela comunica uma pessoa que tem um processo contra ela e dá a oportunidade dela se defender. Então, a citação é um chamado para a defesa. Se ele vai se defender ou não é outra história. Lembrem que no processo civil a defesa é opcional, facultativa.
Tudo bem? A defesa é opcional, tá? Tranquilos? Mas ele tem que ter essa informação. Ó, tem um processo trabalhista contra você, empresa, e você está sendo citada para se manifestar. Então, a citação convoca a pessoa para um debate no processo, para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Se ele vai ou não se defender é uma opção dele, mas tem que ficar configurado no processo que ele foi citado, que ele teve a oportunidade de se defender. A citação pode ser pelo correio, né? O fórum faz o documento, o correio, o carteiro leva. A citação pode ser por oficial de justiça, eletrônica. E uma novidade hoje do código é pelo funcionário da justiça, pelo escrivão. Então imagine a vocês que um réu, ele sabe que tem um processo contra ele, mas ele está se escondendo, seja do carteiro, seja do oficial de justiça. Aí no belo dia ele vai lá no fórum. Ele chega lá e ele quer ver o processo. Sérgio, ele pode? Ele pode. Ele é parte, né? Só que ele não foi citado, tá? E aí o funcionário do fórum fica sabendo, chega lá, cita ele no balcão. Ó, você está citado, a partir de agora você tem aí prazo de defesa, procura um advogado. Então é uma novidade do CPC, não existia essa citação feita no balcão pelo funcionário da justiça, o que é interessante, porque dá efetividade, né? Às vezes o carteiro vai lá, ele olha na janela, vê que é o carteiro, ele não sai. Ou às vezes o oficial de justiça está atrás dele, ele também está fugindo do oficial de justiça. E o processo fica parado. Ah, mas e a citação eletrônica? Eu não sei o e-mail dele, como é que eu vou citar ele, né? Tá bom? Tudo bem? E temos a citação por edital. O que é a citação por edital, pessoal? Quando você não sabe o endereço da pessoa. Quando a pessoa está no local incerto e não sabido. Ou um local que a pessoa está é de difícil acesso. E aí eu dei alguns exemplos aí na sala de aula, né? Tá? Difícil acesso, eu não consigo chegar até ele. Tá bom? Aí a citação pode ser por edital. O que é edital? Edital é um documento feito pelo fórum e publicado. Igual, por exemplo, edital de casamento, né? As pessoas vão no cartório, vão casar, o cartório publica o edital para dar conhecimento para todos. Tá bom? Tudo bem? E aí fechamos a aula com os efeitos da citação. Artigo 246, se eu não estiver enganado. Efeitos da citação. 246 ou 260, né? Tá aí no material que eu deixei para vocês, tá? A citação induz o devedor em mora, ela interrompe a prescrição, certo? Ela indica quando que começam os juros moratórios, ela torna a coisa litigiosa, ou seja, subjúdice. Ninguém mexe no objeto porque ele está subjúdice. Beleza? Né? Ela indica a prevenção do juiz, qual que é o juiz que se tornou prevento ou responsável pela causa, tá bom? Então são os efeitos jurídicos do ato citatório ou da citação. Por isso que a citação é importante. Processo com citação mal feita ou irregular é um processo nulo. A pessoa não pode ser punida, pessoal, se ela não ficou sabendo do processo. Então, tanto a intimação, quanto a citação, quanto as cartas, são mecanismos de levar informação para as pessoas. Sérgio, que pessoas? Pessoas que participam de um debate, né? Participam da relação processual. Tudo bem? São essas pessoas, tá? Então, é importante deixar isso bem claro aí para vocês. E aí eu deixei um tema para pesquisa. A ausência de defesa. Quais são as consequências? Citou a empresa, citou o réu. Ele não se defendeu. Passou o prazo, não veio a defesa para o processo. E aí? Quais são as consequências jurídicas?
tá? É uma pesquisa que deixei aí para vocês. Tá bom, pessoal? Tudo tranquilo? E é isso que foi a nossa última aula. Estou regravando aqui, tá? Claro que ela vai ficar num tempo menor esse vídeo, porque a gente tira os debates que fizemos com os alunos, tira os 20 minutos de intervalo de café, né? Tá bom? E a primeira parte da aula, a primeira meia hora, 40 minutos, a gente fez uma repercussão da semana jurídica, então ficou esse um vídeo um pouco mais enxuto. Mas tudo aquilo que tratamos na aula, vou até ver se eu esqueci de algo aqui, tá? Tudo aquilo que tratamos na aula, estou colocando aqui nesse vídeo adicional, beleza? Então, a partir da próxima aula, nós vamos explorar a defesa, tá? E o julgamento do processo no estado em que ele se encontra, tudo bem? Que é a extinção do processo. Depois, nas nossas últimas aulas, a fase probatória, que é a instrução do processo, né, com as provas, que as partes têm o direito de produzir para provar suas alegações, e depois a sentença, que é a parte final, que é o encerramento aí do nosso processo, né, de conhecimento nesse período, no segundo período. A sentença não acaba com o processo, ela encerra uma etapa. O processo continua com os recursos, né? Tudo bem, gente? É isso, tá? Agradecer a vocês aí. Essa nossa última aula não foi gravada pelo Teams, então eu estou fazendo essa regravação para vocês, tá bom? Valeu? Qualquer dúvida, estamos à disposição aí por e-mail, na hora da aula e também pelas minhas redes sociais. Não esqueçam do pré-aula e pós-aula, tá? Inclusive, nessa nossa última aula, eu deixei umas atividades de pré-aula no PowerPoint corrigido. Então vai ficar fácil, tá? E tem a ver com a matéria. Gente, esqueci aqui de um detalhe. Indeferimento da petição inicial, esqueci, tá? Dê uma olhada aí no material que tem um tema chamado de indeferimento. O que é o indeferimento? Quando a petição inicial tem problemas de formatação, ela tem problemas na sua forma, não no seu mérito, não no conteúdo, não no direito em si. Mas é uma petição inicial mal construída, inépcia da inicial, o procedimento está errado, a redação está confusa, os pedidos estão incompatíveis, falta legitimidade, falta interesse, tá? Então ela pode ser indeferida. Dei uma olhada que está lá o indeferimento da petição inicial. O juiz bate o martelo, dá uma sentença e extingue. E aí o advogado, se não concordar, pode recorrer, ou ele não recorre, ele corrige a petição inicial e entra novamente com o processo. Tá bom, gente? Então fica essa dica aí para vocês. Beleza? O indeferimento da petição inicial. Indeferir é negar, é não receber, é não recepcionar. Tá bom? Quando a petição inicial é indeferida, ela é rejeitada, então ela é extinta. O juiz dá uma sentença no começo do processo. Ó, doutor, a tua petição inicial está errada. Errada por isso, por isso, por isso. Sérgio, o juiz pode fazer isso? Ele pode, desde que ele fundamente, né? Ele fundamentando, ele pode, não tem nenhum problema. Tá bom, pessoal? Então foi isso que falamos. E tem um outro artigo que falamos do julgamento da improcedência liminar. Dê uma olhada lá. É quando a petição inicial ela traz uma tese, é uma tese que os tribunais superiores já se manifestou. Tese que os tribunais superiores rejeitou. Disse que não tem direito, tá? Aí você entra com a ação repetindo essa tese, o juiz pode também dar uma sentença. Chama sentença de improcedência liminar. Ele está dizendo que no mérito, a pessoa não tem direito, porque os tribunais superiores já analisaram. Beleza, gente? Então, praticamente é isso que nós exploramos aí na nossa última aula, tá? Qualquer dúvida que tiver, estamos aí sempre à disposição de vocês.
Valeu, até mais, um grande abraço.